Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém. Irmão Nilson, da Igreja Evangélica Avamento Bíblico, Jardim Imperial, em Atibaia, Ministério Jassanã. E daqui a alguns poucos minutos nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Um domingo meio bonito que Deus fez para a gente. E quero aproveitar aí a ocasião para desejar para todos os pais do grupo e também da igreja e todos que estão acompanhando as lições da escola bíblica dominical, um feliz dia dos pais. Parabéns para vocês, são papais, às vezes papais novatos, papais de primeira viagem, papais mais antigos, mas a missão que Deus nos concedeu nessa terra de sermos pais é uma missão nobre, né? Uma missão nobre. E como Deus, como verdadeiro pai de nossas vidas, Ele também já nos instrui também como ser pais. Como é de costume, eu vou esperar alguns irmãos dar um joinha, dar um like, fazer algum tipo de comentário, para saber aí se eu apertei esses botõezinhos certos, se os irmãos sabem que eu tenho alguma dificuldade com essas tecnologias. Pastor Moisés, a paz do Senhor Jesus, feliz dia dos pais, bom dia, Deus abençoe. Irmão Sandro, irmã Grace, paz do Senhor, Daphne. Amém. Então, eu acredito que eu apertei os botãozinhos certos dessa vez. Vou esperar só mais alguns irmãos começarem a entrar também na live. Alguns da Irmandade. E lembrando que a nossa escola é bíblica. E, portanto, se você tem uma Bíblia na sua casa, seja um livro impresso, seja no celular, no tablet ou pelo notebook, pela internet, você pode acompanhar as aulas que você vai ter muito bom aproveitamento. Amém? Amanda, a paz do Senhor. Beto, feliz dia dos pais. Júnior, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Daqui a pouco mais alguns irmãos. O Wagner Chicarone sempre tem acompanhado as lições e está gostando. Pedi para mandar um abraço. Aqui vai meu abraço, Wagner. Um abraço, Deus abençoe sua vida. Amém. Alguns irmãos vão estar entrando também. Falta somente um minutinho. E nós vamos já começar a nossa escola bíblica dominical. Rômulo, Deus abençoe, meu querido. Bom dia. Um abração. Louvado seja o nome do Senhor. Rômulo, gente boa demais. Amém? Vamos começar a nossa escola bíblica, então, com uma oração. Onde você estiver, e se você puder, é claro, eu convido você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça, e vamos ter uma palavra de oração ao Senhor nosso Deus, nosso Pai. Ore comigo. Senhor Deus, Pai eterno, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, perdoa os meus pecados e as minhas transgressões. Perdoa as minhas faltas, ó Senhor. Lava-me, Senhor, purifica-me. Ó Pai, perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Atenta para a nossa voz, segundo a Tua misericórdia e graça, Senhor, nessa parte da manhã. Ó Pai bendito, que o Teu nome seja glorificado deste modo, do Senhor nos tomar para si nesta parte da manhã, e o Senhor mesmo nos ensinar as verdades que está escrito na Santa Bíblia, o livro que o Senhor deixou na terra, Senhor, para direcionar a vida dos homens e mulheres em Tua direção, Senhor. Ó Pai bendito, quero rogar diante de Ti agora, que pela Tua graça e misericórdia, Teu Santo Espírito, Ele mesmo venha, não somente presidir esta aula, mas presidir o nosso entendimento da lição do texto bíblico, para que essa lição possa entrar no mais profundo do nosso coração, e ali, Senhor, bem no centro do nosso coração, promover as mudanças pelas quais o Senhor envia a Sua palavra nesta parte da manhã, Pai, acrescentando aquilo que precisa ser somado em nossas vidas, ó Pai, e retirando aquilo que precisa ser removido em nosso viver, e glorificando em Teu santo nome, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Ah, Jesus, maravilhoso é Teu nome, querido amigo do caminho de Emaús.
Venha o Senhor mesmo nos explicar o que de ti está escrito nesse texto bíblico, Senhor. E faz aquecer nossos corações, ó Senhor, conforme fomos entendendo, ó Senhor, a tua palavra. Abrasa nossos corações com a tua presença, querido Jesus, Cristo ressurreto. É para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, a lição de hoje está baseada no texto bíblico de Marcos, no capítulo 5. Então convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. São alguns poucos versículos. Perdão, ainda bem que eu falei que eu tenho dificuldade com essas tecnologias, né? Me perdoe, mas vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. Marcos no capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo a seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitos em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Irmão Dante, a paz do Senhor Jesus. Manda a saudação para a irmã Ivete. Deus abençoe muito. Amados, ao decorrer da lição, talvez eu não vou conseguir responder aos acenos, os comentários, porque eu me perco todo, me perdoe, tá? Por isso que eu já cumprimentei alguns irmãos no comecinho da live. E não fica chateado comigo não, por gentileza, em nome de Jesus. Nós tínhamos encerrado uma série de lições a respeito das parábolas de Jesus Cristo. E começamos agora uma série de lições a respeito dos milagres de Jesus. E como nós falamos das outras vezes, toda vez que Jesus faz um milagre, não faz milagre à toa. Jesus sempre teve um propósito mais nobre, mais superior do que o próprio milagre ao fazer o milagre. Então todo o milagre de Cristo Jesus narrado na Bíblia, todos eles, sem exceção, tem lições que podemos extrair e aplicarmos na nossa vida. Não é diferente agora em Marcos capítulo 5. E se fosse dar um título para essa lição de hoje, eu sugeriria um título chamado assim: Leve seu impossível para diante de Jesus. Leve
o seu impossível para diante de Jesus. Coloca ele de frente com Jesus, o seu impossível, né? O que aconteceu na noite anterior desse acontecimento de Marcos no capítulo 5? O que aconteceu na noite anterior de Marcos capítulo 5 foi que Jesus e seus discípulos tinham saído de barcos da região, eles estavam na região de Cafarnaum. E saíram da região de Cafarnaum para chegar na região ali do acontecimento e entraram em barcos. E quando eles estavam esperando navegar tranquilamente, atravessar o mar da Galileia, mais ou menos uns 8 quilômetros de distância, e em vez disso, todos os discípulos e Jesus enfrentaram uma grande tempestade no mar. Enfrentaram uma grande tempestade, uma tempestade muito forte, que nenhum deles tinha experimentado ainda. Essa tempestade era tão forte que os ventos quase afundaram os barcos que estavam nessa comitiva. E nessa passagem bíblica do barquinho no mar, que é muito conhecido, né? Essa passagem que Jesus fala para o mar se acalmar, para o vento se calar, e o vento e o mar obedeceram Jesus. Esse foi o panorama aí para o acontecimento de Marcos capítulo 5. Pois bem, foi justamente depois desse evento tão estressante que Jesus e os seus discípulos desembarcaram na terra de Gadara, uma terra chamada Gadara. E Gadara era uma província distante uns 10 quilômetros da Galileia, e dentro da província de Gadara tinha uma outra aldeia. Então dentro da província de Gadara tinha uma aldeia. Qual que era o nome dessa aldeia? Gergesa. Era uma aldeia grande, era uma aldeia beira-mar, era uma aldeia praiana, era um distrito, vamos chamar assim. Nos dias de hoje seria chamado de distrito, né? Um povoado pequeno perto de uma grande cidade, hoje é chamado de distrito, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Então isso explica por que razão os gerazenos também eram chamados de gadarenos. Por que eu estou explicando isso? Porque em algumas bíblias você vai ver que esse homem endemoniado era gadareno. E em algumas outras bíblias vai estar marcado que ele era gerazeno. E não está errado, os dois estão certos, né? Os dois estão certos. Se eu falar, por exemplo, que eu sou paulista e também atibaiano, eu estou falando a mesma coisa e estou falando certo. Eu sou paulista, que estou no estado de São Paulo, mas também sou atibaiano, porque eu sou da cidade de Atibaia. É mais ou menos isso. O que aconteceu então? Jesus e seus discípulos atravessaram o mar, enfrentaram aquela grande tempestade, e assim que chegaram, que pisaram em terra, eles não tiveram um minuto sequer de descanso. Eles não tiveram um minuto sequer de descanso. Vamos ler comigo o versículo 2. Marcos capítulo 5, versículo 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Tem uma versão que fala assim: saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem endemoniado. A versão fácil de ler, uma versão que eu gosto de estudar muito, diz assim: assim que Jesus saiu do barco, o homem encontrou ele. Não teve descanso. Quando Jesus pisou em terra, já chegou perante ele esse endemoniado. Pois bem, Marcos capítulo 5, ele fala a respeito desse homem gadareno. A Bíblia fala pouco sobre esse homem. Não sabemos o pai dele, a mãe dele, a profissão dele. A Bíblia fala pouco, mas o pouco que a Bíblia fala desse homem revela que ele teve uma vida terrível, uma vida atormentada, uma existência terrível, uma existência dramática, uma situação impossível de ser resolvida. É esse endemoniado gadareno, esse homem gadareno. Mas para a gente entender melhor essa passagem de Marcos capítulo 5, nós vamos precisar dividir esse estudo em duas partes principais. A primeira parte principal, eu vou colocar o nome nessa primeira parte principal: surge uma situação impossível de resolver. Nós vamos entender que a situação que aquele homem estava era impossível de ser solucionada. Mas tem a segunda parte. Essa segunda parte é poderosa. Surge o Cristo poderoso, que faz o impossível acontecer. É a segunda parte da lição. Amém?
Então, na primeira parte da lição, nós vamos estudar a situação impossível de resolver desse homem. Vamos lembrar uma coisa. Era impossível alguém ajudar aquele gadareno. Era impossível alguém ajudar esse gadareno. Por que razão? Essa mesma passagem de Marcos capítulo 5, quando é narrada também lá em Mateus, fala que esse homem era tão feroz, mas tão feroz, que ninguém podia sequer passar pelo seu caminho, e muito menos chegar perto. Como é que aquele homem ia ser ajudado se as pessoas não conseguiam nem chegar perto dele? Então era impossível aquele homem gadareno ser ajudado. Outra coisa, era impossível para aquele homem gadareno ter uma vida normal. Vida normal para aquele homem, fora de cogitação. Não era para ele. Infelizmente. A Bíblia não diz quanto tempo aquele homem estava nessa situação. Presumo eu que esteja nessa situação depois da fase adulta dele. Normalmente, quando a pessoa está numa fase difícil, desde quando era criança, a Bíblia fala isso. Desde criança era cego, desde criança acontece isso. A Bíblia se calou a respeito disso. Nos dá a entender, então, que esse problema da possessão demoníaca na vida desse homem aconteceu depois que ele já era adulto. Nos dá a entender isso. A Bíblia não diz claramente. Eu não sou louco de afirmar aquilo que a Bíblia não diz claramente, mas a gente pode deduzir algumas coisas. Então deduzo eu que ele já era adulto quando isso aconteceu. Mas ele não tinha uma vida normal. Ele não conseguia ter uma vida normal. Por que motivo? Vamos ver com a gente aqui no versículo 2 e o versículo 3. O versículo 2 diz que ele saiu dos sepulcros. E no versículo 3, confirmando a informação do 2, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Era o lugar onde ele morava. Ele morava no cemitério, no meio das covas, dos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Essa era a vida desse homem. Agora tenta imaginar o aspecto físico desse homem miserável. A morada dele era nos túmulos, nas covas, nas sepulturas. Provavelmente ele não tomava banho, não cortava o cabelo há muito tempo e nem as unhas. O Evangelho de Lucas, quando narra essa mesma passagem, diz que ele andava nu. Diz que ele também se cortava com pedras afiadas e diz que ele andava no sol o dia inteiro, ou seja, o aspecto da pele dele era toda queimada de sol. Você tem então imaginar o aspecto físico desse homem? Deve ser algo assustador de ver de longe, quanto mais de perto. Outra coisa, a Bíblia fala que ele morava nos sepulcros do cemitério. Gente, o que é que esse homem comia? Do que esse homem se alimentava morando no cemitério? Como é que um homem desse podia ter uma vida normal? Era impossível para esse homem ter uma vida normal. Outra coisa que era impossível para esse gadareno. Versículo 3, finalzinho do versículo 3 e também no começo do versículo 4. Diz assim, ó. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Por que era impossível prender esse homem? Versículo 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões era de ferro, e cadeias. As cadeias foram feitas por pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Aqui diz que não tinha ninguém com força suficiente para dominar esse homem. Não tinha ninguém com força suficiente para prender. Ele conseguia quebrar correntes de ferro, conseguia rasgar cordas grossas, ele podia quebrar em pedacinhos cangalhas de madeira. John MacArthur, quando ele foi fazer uma tradução desse versículo, ele traduziu da seguinte maneira: ninguém foi forte o suficiente para dominá-lo. Não tinha um homem, toda aquela região de Gadara ou Gergesa, forte o suficiente para dominar aquele homem, prender ele e manter ele parado. A possessão demoníaca é uma forma extrema de subjugação do ser humano. Por que razão?
Porque um ou mais espíritos malignos controlam a mente da pessoa, o corpo da pessoa, o entendimento da pessoa, até mesmo a voz da pessoa quando está debaixo da possessão demoníaca, debaixo do poder de uma possessão demoníaca. Mas acontece que a possessão demoníaca também concede àquele que está possesso uma força acima do normal, uma força sobrenatural. E os irmãos que já enfrentaram as forças demoníacas sabem disso. Conhece pessoas magrinhas, às vezes até mesmo crianças, que debaixo de um poder do demônio, 4 ou 5 pessoas não conseguem segurar ele. Adquire uma força sobre-humana, fora do natural, sobrenatural. Esse homem era impossível de ser amarrado, era impossível de ser levado, era impossível de ser colocado em algum lugar estático, parado, era impossível de ser dominado esse homem. Mas outra coisa que era impossível fazer na vida desse homem, era impossível acalmar esse homem. Versículo 4. Lá no finalzinho do versículo 4 diz assim: e ninguém o podia amansar. Ninguém podia tranquilizar aquele homem, amansar ele, deixar ele calmo. Era impossível amansar aquele homem. No versículo 5, outra coisa que era impossível fazer naquele homem: e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Andava sempre. Era impossível fazer esse homem parar. Andava de dia, andava de noite. Ninguém conseguia fazer aquele gadareno parar de andar. Eu já conheci algumas pessoas que têm algumas dificuldades, não somente com possessão demoníaca, mas também com problemas mentais, que andam o dia inteiro. A maioria dos trecheiros, dos andarilhos, tem essa dificuldade. É impossível a pessoa ficar parada, ela tem que ficar andando e não para. Outro impossível, ainda no versículo 5. Clamando pelos montes e pelos sepulcros. Gritava de dia, gritava de noite. Era impossível alguém fazer aquele demoniado calar a boca. Era impossível alguém imaginar que esse homem tinha solução. Ele estava terrivelmente endemoniado. Quando Jesus pergunta o nome do demônio, o demônio fala assim: meu nome é Legião, porque somos muito. Essa palavra legião se aplica a uma hierarquia militar, vamos chamar assim, uma composição militar, que era formada por 6.000 soldados. Tem um batalhão, tinha legião, 6.000 soldados compunha uma legião. Quando Jesus expulsou o demônio daquele homem, os demônios rogaram que entrasse nos porcos, e entraram em uma manada de porcos, ou uma vara de porcos, como dizem algumas traduções. E essa vara e essa manada é composta por 2.000 porcos. A quantidade de demônio que estava ali naquele homem, ninguém sabe ao certo o número exato, mas podemos deduzir aí por esses duas informações que a Bíblia nos dá, que estava entre 2.000 a 6.000 demônios dentro daquele homem. Se um só demônio faz um estrago tremendo na vida das pessoas, imagina um homem que está debaixo do poder de 2 a 6.000 demônios, gente. Era impossível alguém imaginar que esse homem tinha solução na vida. E essa é a primeira parte. Nós entendemos aqui, ao meditar na palavra de Deus, que os discípulos de Cristo Jesus e o próprio Senhor Jesus estavam diante de algo impossível de solucionar. Mas glória a Deus que tem a segunda parte da lição. E a segunda parte da lição é que surge o Cristo poderoso. O Cristo poderoso que faz o impossível acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E é nessa parte da lição que você dá glória a Deus por isso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6, o gadareno, olha o que aconteceu com o gadareno. E quando viu Jesus ao longe, correu. Amados, o seu problema pode ser terrível, muito difícil. O seu problema para você pode até mesmo parecer impossível de ser resolvido ou solucionado.
Mas se eu pudesse dar uma orientação, a melhor orientação da sua vida para hoje é essa: corre para Jesus. Corre para Jesus. Vá correndo sem demora aos pés de Jesus. Vá até Jesus, mas vá correndo. Não espere para ir depois. Não espere para ir depois que você largar algum tipo de vício. Não, vai agora para Jesus. Não espere para que você vá para Jesus depois que você resolver a sua situação amorosa, do seu relacionamento. Não, vai agora para Jesus. Não espere para ir para Jesus quando você estiver mais velho, quando tiver mais idade. Não, vai agora para Jesus. Corre para Jesus. Vai até o Senhor Jesus Cristo. Amém? Se eu puder dar uma boa, mas uma excelente orientação para a sua vida no dia de hoje, é essa: corra para Jesus. Não perca mais tempo. Eu não sei por que razão você está protelando essa decisão. Você está postergando essa decisão de se entregar para Jesus. Eu não sei, querido. Mas nenhuma desculpa que você possa imaginar na sua mente é suficientemente poderosa ou forte para explicar por que razão você ainda não foi para Jesus. Se Ele é o Deus que faz o impossível acontecer, esse impossível na sua vida vai ser solucionado. Basta você correr para Jesus. Jesus é o autor do seu milagre e do impossível na sua vida. É a Ele que você tem que recorrer. É para Ele que você tem que correr e entregar o seu viver. Aleluia! A melhor sugestão que eu posso dar para você no dia de hoje é: corra para Jesus. Vai até Jesus. Aleluia! Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Adorou. Você consegue montar na sua cabeça, na sua mente? Você consegue tentar usar a sua imaginação e visualizar endemoniado, ou seja, demônio, dentro do corpo do ser humano, adorando a Jesus? Por que os demônios adoraram Jesus? Esta adoração, ela não partiu, não foi motivada pelo arrependimento de pecados, porque os demônios não se arrependem. Essa adoração que esse demônio fez partiu de um reconhecimento. Mas qual reconhecimento foi esse? Eu vou falar para você, você vai entender. Os demônios reconheceram que eles estavam diante do soberano Senhor do universo inteiro, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Oh, glória! No mundo espiritual, os demônios reconheceram que eles estavam diante de um ser humano normal. Eles reconheceram que estavam diante do Criador do universo inteiro, o Cristo Todo-Poderoso. E quando os demônios viram isso, não tiveram nenhuma outra opção a não ser adorar Jesus. E você também vai começar a adorar Jesus no dia que você reconhecer que Jesus Cristo, o Criador do universo inteiro, é o teu Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! E quando esse reconhecimento vir sobre o seu viver, quando essa luz, desse entendimento brilhar na sua mente, no seu coração, tudo que você vai fazer é adorar no nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Os demônios adoraram a Jesus por obrigação e por medo, pelo pavor do castigo, que sabia que Jesus vai dar um dia ainda a eles. Mas você e eu não, nós podemos adorar Jesus por amor, espontaneamente, por gratidão, em resposta às bênçãos que Ele tão prontamente já deu para nossas vidas, está dando e vai dar ainda, pelos milagres que Ele já operou no nosso viver, está operando, vai operar ainda, pela pessoa maravilhosa que Ele é, o Deus unigênito. Glória ao nome do Senhor. Você tem vários motivos para adorar a Deus. Eu tenho vários motivos para adorar a Deus.
Amém? Corre para Jesus, adore o nome dele nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Mas tem uma outra coisa interessante, queridos. Olha só que interessante. O que nenhum homem daquele lugar, daquela região, conseguiu fazer com a força humana, com o uso de cordas, com o uso de correntes, com o uso de madeira, com o uso de ferro, Jesus conseguiu fazer somente com a presença dele. Somente com a presença de Jesus, ele dominou aquele homem. Ninguém conseguia dominar. Ninguém. Jesus conseguiu. Só com a presença dele. Amém? Onde a força humana é incapaz de resolver o seu problema, a presença de Jesus em sua vida resolve. É uma lição que temos hoje extraída do texto bíblico. Você precisa estar na presença de Jesus. Buscar a presença de Jesus para sua vida. Amém? No versículo 7 até o versículo 13. Esse Senhor Jesus, o Cristo Todo-Poderoso, ele resolve esse impossível e liberta o gadareno. Vamos ler? Do 7 ao 13. E, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo, liberto para a glória do nome do único Deus verdadeiro, liberto para que as grandezas de Deus fosse testificada, aleluia, através desse milagre, e se perpetuasse entre as gerações, e chegasse até a nossa geração, minha geração, sua geração, você que está ouvindo hoje esta live, chegou até seus ouvidos, o Cristo poderoso, aleluia, colocou um homem, esse homem terrível em liberdade. O seu problema é migalha perante o problema desse gadareno. Se comparado ao problema que esse gadareno está sofrendo, o seu problema não passa de um fiapo. Leve seu impossível diante de Jesus nesta manhã. O Cristo poderoso, que resolve o impossível e libertou esse gadareno, ele é poderoso para resolver também a sua dificuldade, o seu impossível, o seu problema. Amém? Eu fico imaginando a cena. Se eu fosse um dos discípulos de Cristo Jesus que estivesse naquela situação. A Bíblia não comenta nenhuma fala dos discípulos de Cristo Jesus. Nenhuma fala registrada. A Bíblia foi muito sábia, Deus foi muito sábio em não registrar as falas dos discípulos. Mas com certeza eles falaram entre eles, durante esse acontecimento. Eu fico imaginando, eu gosto muito de imaginar, eu gosto muito de tentar me situar naquela situação, de me colocar naquela situação, de tentar fazer também parte daquele momento. E se eu sou um dos discípulos de Cristo Jesus, eu vejo aquele homem todo com aspecto horrível, repleto de cicatrizes, feridas abertas, ele se cortava pelas pedras afiadas, nu, cabelos todos embaralhados, sem se lavar há muito tempo, pelos do corpo crescendo, unhas crescidas, aspecto horrível de queimadura do sol, de má alimentação, de noites que não dormia, porque ele clamava de dia e noite, porque ele andava de noite, um aspecto horrível de várias possessão maligna. Se eu visse aquela cena, eu falaria no meu coração: é impossível alguém dar um jeito nisso daí.
Mas imagina você como discípulo de Cristo Jesus, vendo aquele impossível correndo em direção de Jesus, dobrar o joelho e se prostrar diante de Jesus Cristo. E olha só o que acontece quando o impossível fica frente a frente com Jesus. As trevas, quando fica de frente com Jesus, elas viram luz. A doença, quando fica de frente com Jesus, se torna saúde. A morte, quando fica de frente com Jesus, ela dá lugar à vida. O pecador, quando fica de frente com Jesus, fica santo. O endemoniado, quando fica frente a frente com Jesus, fica liberto. O preso, quando fica frente a frente com Jesus, ele é colocado em liberdade. O tímido, quando fica frente a frente com Jesus, se torna corajoso. A tormenta, a tempestade, a batalha, a luta, quando fica frente a frente com Jesus, vira calmaria. A guerra, quando fica frente a frente com Jesus, acaba em paz. O impossível, quando fica frente a frente com Jesus, se torna possível. Quem nunca ficava quieto e não parava, agora foi achado sentadinho, quietinho diante de Jesus. E quem andava nu para cima e para baixo foi encontrado vestido. E quem estava enlouquecido por demônios foi achado liberto e em perfeito juízo. E aquele homem demoniado que berrava loucuras ao vento, agora vai falando para todo mundo que Jesus é poderoso e faz o impossível acontecer. Aleluia! Deus transformou a vida daquele demoniado. Ele era um homem completamente possesso por demônios, e Jesus transformou ele num anunciador do Evangelho. Aleluia! Glória ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Aleluia! Esse é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, que transforma vidas, que liberta. Aleluia! Não há impossível para Ele. Não há impossível para Ele. Não. Todas as coisas se tornam possíveis diante daquele Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Para mim e para você, tem muitas coisas que é impossível de ser feitas, de se realizar, de se conquistar, de alcançar, de mudar, de transformar. Para o Senhor Jesus Cristo não. Então corre para Jesus. Adore a Jesus. E depois que Jesus fazer o milagre na sua vida, se torne você também um anunciador das grandes coisas que Deus fez no seu viver. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui Deus nos deu e até aqui eu entreguei. Que Deus possa abençoar o seu domingo, a sua vida, que a sua fé em Cristo Jesus seja edificada continuamente e o seu viver cada vez mais fortalecido em Cristo possa glorificar o nome do Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado pela participação dos irmãos, muito obrigado por todos que estão acompanhando a live. Eu tenho certeza que Deus tem nos dado uma palavra que está falando ao meu coração e fala também no seu coração. Eu sei disso. Vamos agradecer esse Deus bondoso? Amém? Se você puder agora, para um minuto do que você está fazendo para fazer essa oração com a gente. Se você puder, é claro, feche seus olhos, inclina sua cabeça em sinal de reverência e temor a Deus e ore comigo. Ó Pai bendito, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor que faz o impossível acontecer, eu quero agradecer pela vida dos que acompanharam, Senhor, esta lição no texto bíblico, a Tua palavra, Paizinho. Abençoa o lar desse Teu filho, dessa Tua filha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Não somente os que estão acompanhando agora, Senhor, ao vivo, mas também aqueles que forem assistir posteriormente essa mensagem. Senhor Deus, que a Tua paz possa entrar em cada lar, em cada coração, Senhor. Que o Senhor possa mudar as coisas, ó Senhor. Ai, Jesus, o revanto, né, rabás. O remanai, erevianda, lábia, como no erevesse, comanaia. Deus, em um
nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possa, Senhor, em cada lar que adentrar esta voz, Senhor, meu Deus, junto com esta mensagem da Tua Palavra, possa acontecer milagres de salvação, de libertação, para a glória do Teu santo nome, que circunstâncias possam ser mudadas, que situações possam ser transformadas, o impossível possa acontecer no lar desse Teu filho, dessa Tua filha, de todos que estiverem expostos, ó Senhor Deus, à explanação da Tua Palavra que foi feita nesta manhã. Meu Deus querido, eu quero te agradecer por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus possa estar abençoando o seu viver, você possa ter um bom domingo. Dá um abraço bem gostoso no seu pai, ou na pessoa que você considera como pai. Eu vou fazer o mesmo daqui uma hora mais ou menos. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.